Despacha logo essa velha nojenta, não aguento mais o cheiro dela. Minha nora gritou na frente do meu filho enquanto tapava o nariz com nojo. Ele baixou a cabeça, mas não me defendeu. Peguei minha bolsa e saí de queixo erguido. Minutos depois, uma Mercedes parou na calçada e um homem desceu para abrir a porta para mim. Quando minha nora viu quem era o motorista, derrubou o copo da mão e ficou branca. Eu estava parada na entrada da casa do meu filho, ainda com a mão na maçaneta da porta que acabara de abrir, usando meu casaco bege de lã que tenho há 5 anos. Talvez estivesse com leve cheiro de naftalina das gavetas onde guardo minhas roupas de inverno. Talvez. Mas a forma como aquela mulher reagiu, tapando o nariz com a mão perfeitamente cuidada, fazendo aquela careta teatral de nojo como se eu fosse um monte de lixo putrefato deixado no sol, me congelou completamente. Bruna Macedo, minha nora, 36 anos, gerente de projetos na Tech Vision, empresa de tecnologia que fica no bairro Funcionários. Magra, alta, cabelos lisos e bem tratados que devem custar uma fortuna no salão. Unhas sempre impecáveis, roupas de marca que ela faz questão de mencionar em toda conversa. Ela estava de pé na cozinha americana, integrada à sala, segurando uma taça de vinho branco na mão direita, enquanto tapava o nariz com a esquerda. Gustavo, meu filho, meu único filho, estava sentado no sofá de couro cinza que custou 12 mil reais e que Bruna faz questão de dizer que foi investimento em qualidade. Ele tinha o celular na mão, dedos deslizando pela tela, fingindo que estava concentrado em algo extremamente importante. Mas eu vi quando ele levantou os olhos rapidamente, captou a cena toda. Eu parada na porta, sua esposa me humilhando publicamente. E então abaixou a cabeça novamente. Voltou a olhar para a tela do celular. Não disse absolutamente nada. Meu filho de 39 anos, que eu carreguei no colo, que eu criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou, que eu eduquei com o suor do meu trabalho, escolheu o silêncio. Sério, Gustavo, sua mãe precisa entender que aqui não é asilo. Bruna continuou, agora olhando diretamente para mim com aqueles olhos castanhos cheios de desdém. Tem padrão a manter nessa casa. Essa roupa velha, esse cheiro de mofo que ela traz, francamente é constrangedor. Olhei para o meu casaco. Era um casaco bom, de lã pura, que comprei numa loja elegante do centro há 5 anos. Estava limpo, bem conservado. Sim, talvez tivesse um leve cheiro de naftalina, porque guardo minhas roupas de inverno adequadamente, como qualquer pessoa organizada faz. Mas nada que justificasse aquela reação teatral, aquele veneno todo sendo cuspido na minha direção. Sofia, minha neta de 12 anos, estava no quarto dela. Eu via o olhinho assustado da menina pela porta entreaberta, espiando a cena. Aquela criança linda, de cabelos castanhos encaracolados e olhos grandes que parecem fotografar tudo ao redor, estava testemunhando a própria mãe destruir a avó com palavras. Vi quando ela levou a mão à boca, gesto de susto. Minha garganta apertou com força, como se alguém estivesse esmagando minha traqueia com as mãos. Mas eu não ia chorar ali. Não ia dar esse gostinho para aquela mulher cruel que tinha a audácia de me tratar como lixo dentro da casa do meu próprio filho. Vim buscar a Sofia. Minha voz saiu firme, surpreendentemente firme. Ela está pronta? Bruna bufou, revirando os olhos. Está no quarto. Pega ela e vai logo, por favor. Temos compromisso daqui a pouco. Mentira. Eu sabia que era mentira. Eles não tinham compromisso nenhum. Bruna só queria me expulsar daquela casa, me fazer sentir indesejada, intrusa, inadequada. Gustavo finalmente se levantou do sofá. Por um segundo ridiculamente esperançoso, pensei que ele fosse dizer alguma coisa, que fosse me defender, que fosse colocar aquela mulher no lugar dela. Mas ele apenas foi até a geladeira de inox reluzente, pegou uma garrafa de água e voltou para o sofá. Passou por mim como se eu fosse um móvel velho, invisível, parte da decoração sem importância. Caminhei até o quarto da Sofia. Cada passo soava alto demais no piso laminado claro que Bruna escolheu pessoalmente, dizendo que madeira escura é coisa de casa de velho. A menina estava sentada na beirada da cama, mochila cor-de-rosa já pronta ao lado, mãos entrelaçadas no colo.
Quando me viu, seus olhos grandes se encheram de lágrimas. Vovó, eu ouvi o que a mamãe disse. A voz dela saiu embargada, fininha, quebrada de tristeza. Abracei minha neta com toda a força que tinha. Senti minhas próprias lágrimas ameaçarem derramar, queimar por trás dos olhos, exigir saída. Mas engoli aquela dor toda. Engoli a seco, como tenho feito há meses. Não esquenta, meu amor. Às vezes, adultos falam coisas que não pensam direito. Mas eu sabia que Bruna tinha pensado muito bem. Aquela não era a primeira vez. Nem a segunda. Nem a quinta. Há 6 meses ela tinha começado com comentários sutis, picadas de mosquito que parecem pequenas, mas coçam cada vez mais. Beatriz, você não quer renovar o guarda-roupa? Tem umas lojas boas em promoção no shopping. 2 semanas depois. Será que não está na hora de um cabeleireiro melhor? Conheço uma profissional excelente. Ela faz milagres. 1 mês atrás. Beatriz, você não acha que esses óculos são muito antiquados? Tem armações lindas, modernas, que iam rejuvenescer seu rosto. E hoje, finalmente, ela tinha tirado a máscara de vez. Velha, nojenta. Foi isso que ela me chamou. Na frente do meu filho. Na frente da minha neta. Peguei a mochila da Sofia e segurei a mão dela. Saímos do quarto juntas. Bruna estava agora sentada à mesa de jantar de vidro, mexendo no notebook prateado dela, fingindo estar ocupada com algo extremamente importante. Gustavo continuava no sofá, olhos grudados na tela do celular, como se ali estivesse a cura para todos os males do mundo. Caminhei em direção à porta. Cada passo era uma decisão. Cada passo era uma escolha entre implodir ali mesmo ou manter a cabeça erguida. Escolhi a dignidade. Sempre escolho a dignidade, mesmo quando custa caro. Gustavo se levantou quando estávamos quase saindo. Finalmente. Mãe, você sabe como a Bruna é estressada com o trabalho. Ele falou baixo, como se estivesse me oferecendo uma desculpa embrulhada para presente. Parei. Virei lentamente. Olhei para o meu filho. Realmente olhei. Vi o homem de quase 40 anos que ele se tornou, com a barriga começando a crescer, com as primeiras rugas ao redor dos olhos, com aquela expressão permanente de quem está sempre evitando conflito. Gustavo, estresse não justifica crueldade, mas aparentemente você escolheu o lado dela. Tudo bem, eu entendo perfeitamente. Ele quis dizer algo mais, abriu a boca, mas eu já tinha virado as costas. Não tinha mais nada para ouvir. Desci as escadas do prédio de classe média alta no bairro Petrópolis, Sofia silenciosa ao meu lado, seu dedinho pequeno entrelaçado com os meus. O elevador estava quebrado, sempre está quebrado naquele prédio, apesar do condomínio caríssimo que eles pagam. Então descemos os 3 andares a pé. Minha respiração estava acelerada, não pelo esforço físico, mas pela tempestade emocional que eu estava segurando com todas as forças dentro do peito. Na calçada, peguei meu celular. Henrique havia me mandado mensagem 10 minutos antes, enquanto eu ainda estava lá em cima sendo humilhada. Chego aí em 5 minutos para buscar vocês, meu amor. Estava perto, terminei a reunião mais cedo. Respondi apenas, estou na frente do prédio. Henrique Salgado, 71 anos. Meu companheiro há 10 meses. Nos conhecemos num cruzeiro para Buenos Aires que minha melhor amiga Ivone me convenceu a fazer. Bia, você precisa viver, ela tinha dito. Precisa sair dessa rotina de casa, mercado, casa. Precisa se abrir para o mundo. Eu tinha resistido inicialmente, mas acabei cedendo. Foi a melhor decisão que tomei nos últimos anos. Henrique é viúvo há 5 anos. Perdeu a esposa para um câncer rápido e agressivo. Ele é educado, cavalheiro de um jeito que não existe mais, atencioso sem ser sufocante. Empresário aposentado, mas nunca gostou de ostentar. Dirige o próprio carro, um Mercedes prata discreto. Veste-se simples, mas com elegância. Camisas de boa qualidade, mas sem marcas berrantes. Vive numa cobertura discreta, mas extremamente confortável no bairro Funcionários. É o tipo de homem que sabe ouvir, que espera você terminar de falar antes de dar opinião, que respeita seu espaço e seu tempo. Gustavo sabia que eu estava namorando alguém há alguns meses. Eu tinha mencionado casualmente numa ligação telefônica lá pelo 4º mês de relacionamento. Mãe, que bom que você está saindo, se divertindo. Foi só isso que ele disse. Nunca perguntou o nome da pessoa.
Nunca perguntou a profissão. Nunca demonstrou interesse genuíno em saber se eu estava feliz, se estava sendo bem tratada, se aquele relacionamento era sério. Nada. E eu também não ofereci informações. Se meu filho não se importava com a minha vida, por que eu ia ficar fazendo anúncios? O Mercedes prata parou na calçada exatamente 5 minutos depois. Henrique desceu do carro, contornou pela frente, abriu a porta traseira e sorriu para mim. Aquele sorriso gentil, de olhos que enrugam nas pontas, de quem está genuinamente feliz em te ver. Vim buscar minhas meninas. Sofia soltou minha mão e correu para ele. Oi, vô Henrique. Ela o chama assim desde o 2º mês que nos conhecemos. Criança não tem filtro social, não tem papas na língua. Henrique tem aquele jeito paternal natural, aquela paciência infinita com crianças e conquistou minha neta imediatamente. Ele abaixou, ficou na altura dela e apertou o nariz da menina carinhosamente. E aí, mocinha? Pronta para nosso fim de semana de cinema e pipoca? Entrei no banco da frente, ainda tentando controlar a respiração, as mãos tremendo levemente. Foi quando ouvi um barulho agudo de vidro se estilhaçando contra o chão. Olhei instintivamente pela janela, para cima. Bruna estava na sacada do apartamento, 3º andar. Ela segurava a grade de proteção com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos de tão forte que apertava. Estava pálida, completamente pálida, como se tivesse visto um fantasma, como se o sangue tivesse sido sugado do rosto dela por um vampiro invisível. No chão da sacada, aos pés dela, brilhavam cacos do que devia ser a taça de vinho que ela segurava momentos atrás. Ela estava olhando diretamente para Henrique. A boca dela estava aberta num círculo perfeito de choque. Os olhos arregalados. Henrique deu partida no carro tranquilamente, como se não tivesse percebido nada, e saímos dali. Dirigimos em silêncio pelos primeiros minutos. Sofia tagarelava animada no banco de trás sobre um trabalho de ciências da escola, sobre a amiga nova que tinha feito, sobre o cachorro do vizinho que tinha tido filhotes. Eu mal ouvia. Meu cérebro estava processando aquela cena. A reação de Bruna, o choque no rosto dela, a palidez mortal. Finalmente, quando paramos num sinal vermelho na Avenida Raja Gabaglia, perguntei baixinho, quase sussurrando: Você conhece a Bruna? Henrique me olhou de relance, aquele olhar calmo dele, e respondeu na mesma naturalidade com que comentaria sobre o tempo. Conheço. Ela trabalha na Tech Vision. Eu fundei a empresa há 35 anos. Fui CEO até me aposentar 3 anos atrás. Continuo acionista majoritário com 60% das ações. Participo das reuniões trimestrais de diretoria, assino as decisões estratégicas importantes. Senti meu estômago revirar. Uma náusea subiu pela garganta. Então você é, tecnicamente, ainda o chefe dela? Ele deu um meio sorriso. Aquele sorriso de canto de boca que ele faz quando algo é tecnicamente correto, mas precisa de nuance. Não no dia a dia, não gerencio mais nada. Mas minha opinião ainda pesa, e pesa muito nas decisões estratégicas. Promoções de alto escalão, desligamentos de diretores, direcionamentos da empresa, tudo isso passa pelo meu crivo junto com os outros 5 diretores. Fiquei completamente muda o resto do caminho. Meu cérebro estava explodindo com aquela informação. Henrique era o dono da empresa onde Bruna trabalha. O homem que ela deve considerar praticamente um deus corporativo. E ela tinha acabado de me chamar de velha nojenta na frente dele. Bem, ela não sabia que ele estava me ouvindo. Mas o universo tem um senso de humor peculiar, não tem? Antes de eu contar o que aconteceu depois, preciso saber. O que vocês fariam no meu lugar? Responde aqui nos comentários. Vocês acham que eu estava certa em não aceitar aquela humilhação calada? Ou vocês teriam feito diferente? Chegamos no meu apartamento 20 minutos depois. Um apartamento de 2 quartos no bairro Funcionários que comprei há 15 anos, quando ainda estava casada. Depois do divórcio, fiquei com o imóvel completo. É pequeno, mas é meu. Cada centímetro quadrado foi pago com meu suor, com minhas horas extras, com minha dedicação. Henrique subiu conosco. Ele tem chave do meu apartamento, assim como eu tenho da cobertura dele. Ajudou Sofia a se instalar no quarto de hóspedes, que funciona como quarto oficial dela nos fins de semana que passa comigo. A menina tem gavetas com roupas, tem brinquedos, tem seus livros favoritos. É o espaço dela, e ela sabe disso.
Depois que Sofia estava entretida com o tablet assistindo desenhos, Henrique e eu sentamos na varanda. Uma varandinha pequena, com 2 cadeiras de vime e uma mesinha de centro. Dá para ver os prédios ao redor, o movimento da rua lá embaixo, a vida acontecendo. Ele serviu café para nós 2. Henrique faz um café excepcional, forte do jeito que eu gosto, e ficou esperando. Ele sempre espera eu falar primeiro. Nunca me pressiona. Nunca me apressei para despejar meus sentimentos. É uma das coisas que eu mais amo nele, essa paciência infinita, esse respeito pelo meu tempo emocional. O que aconteceu lá, Beatriz? A voz dele era suave, sem julgamento. Contei tudo. Cada palavra venenosa que Bruna tinha dito. O olhar de nojo. O gesto teatral de tapar o nariz. A humilhação de ser chamada de velha nojenta. E contei sobre Gustavo, sobre o silêncio covarde do meu filho, sobre como ele escolheu não me defender. Escolheu a paz conjugal dele em detrimento da dignidade da própria mãe. Cada palavra que eu falava pesava toneladas, saía com dificuldade, rasgava minha garganta. Henrique ficou completamente sério. A mandíbula dele travou daquele jeito que trava quando ele está controlando raiva. Ela te chamou de velha nojenta? Ele repetiu, como se precisasse confirmar que tinha ouvido corretamente. Confirmei com a cabeça, não confiando na minha voz naquele momento. Ele tirou os óculos de grau, esfregou o rosto com as 2 mãos num gesto de cansaço profundo. Que situação horrível, meu amor. Sinto muito, genuinamente muito, que você tenha passado por isso. Ninguém merece ser tratado assim, muito menos dentro da casa da própria família. Ficamos em silêncio por longos minutos. Eu tomava goles do café quente, sentindo o líquido aquecer meu estômago, tentando aquecer também o gelo que tinha se instalado no meu peito. Henrique olhava para o horizonte, perdido em pensamentos que eu não conseguia decifrar. Finalmente ele disse: Beatriz, preciso te contar uma coisa, mas antes quero deixar absolutamente claro. O que eu vou fazer ou deixar de fazer em relação a isso é decisão exclusivamente minha. Você não pediu. Você não está me manipulando. Você não vai carregar culpa nenhuma, está claro? Assenti, confusa com a seriedade dele. Ele continuou, escolhendo cada palavra com cuidado. A Bruna está na lista final de candidatos para uma nova posição de diretora de projetos estratégicos na TechVision. É uma promoção grande. O salário salta de 28 mil mensais para 45 mil mensais, mais bônus trimestral que pode chegar a 15 mil reais dependendo dos resultados. A decisão final passa pela diretoria executiva. Somos 6 pessoas que votam. Eu sou um desses 6. A reunião de aprovação está marcada para daqui a 4 meses exatos. Me levantei da cadeira bruscamente, agitada, sentindo pânico subir. Henrique, não. Você não pode fazer isso. Não pode misturar nossa vida pessoal com os negócios da empresa. Não é ético, não é justo, não é certo. Ele também se levantou, segurou minhas mãos com firmeza, mas com delicadeza. Escuta o que eu vou te dizer, e escuta com atenção. Eu não tomo decisões de negócios baseado em questões pessoais. Nunca tomei em 35 anos de carreira. Construí uma empresa sólida, respeitada, justamente porque sempre mantive profissionalismo acima de tudo. Ele respirou fundo. Mas eu também não ignoro informações relevantes sobre caráter quando elas aparecem diante de mim. Se a Bruna trata a própria sogra dessa forma, com esse desprezo todo, como será que ela trata subordinados? Como será que ela trata fornecedores? Como será que ela lida com pessoas que ela considera inferiores hierarquicamente? Ele apertou minhas mãos levemente. Vou pedir para o Departamento de Recursos Humanos me enviar o histórico completo de avaliações de desempenho dela dos últimos 3 anos. Vou pedir relatórios de feedback 360 graus. Vou verificar se há reclamações formais ou informais registradas. Se houver um padrão de comportamento problemático, eu preciso saber. É minha responsabilidade como acionista majoritário e como membro da diretoria. Não é vingança. É due diligence. Os dias seguintes foram absolutamente estranhos, suspensos numa tensão que eu conseguia sentir fisicamente no ar. Gustavo me ligou no domingo à noite, às 22 horas. Eu estava já de camisola, preparando para dormir, quando o telefone tocou. Mãe, é verdade que você está namorando o Henrique Salgado? O ex-CEO da TechVision? A voz dele estava alterada, aguda, ansiosa.
Sim, estou. Por quê? Respondi com simplicidade. Silêncio pesado do outro lado da linha. Eu conseguia ouvir a respiração dele, acelerada. Mãe, por que você nunca contou? Por que nunca mencionou que estava namorando alguém tão importante? Suspirei fundo, sentindo cansaço. Por que você nunca perguntou, Gustavo? Em 10 meses inteiros de relacionamento, você nunca quis saber com quem eu estava saindo. Nunca perguntou se eu estava feliz. Nunca perguntou se era sério. Nunca demonstrou o menor interesse pela minha vida amorosa. Então achei que não era importante para você. Ele gaguejou alguma coisa ininteligível sobre ter sido descuido, sobre estar sempre ocupado com trabalho e com Sofia, sobre achar que eu ia contar naturalmente. Desliguei o telefone sem muita cerimônia, dizendo que estava cansada e que conversaríamos outro dia. Bruna me mandou mensagem no dia seguinte. Uma mensagem longa, no WhatsApp, pela primeira vez em anos. Normalmente, ela só se comunicava comigo através de Gustavo, como se eu não merecesse contato direto. Oi, Beatriz, tudo bem com você? Queria muito te dizer que sinto muito profundamente pelo mal-entendido de sábado. Eu estava extremamente estressada com um projeto do trabalho que está me consumindo há semanas, e acabei falando coisas sem pensar, coisas que não refletem o que eu realmente sinto. Você sabe como é, né? Às vezes o estresse fala mais alto. Desculpa mesmo. De verdade, espero que possamos nos ver em breve e conversar melhor. Olhei para aquela mensagem e não senti absolutamente nada além de desprezo gelado. Não era desculpa sincera, era transparentemente óbvio que era medo. Medo de que eu usasse minha influência através de Henrique. Medo de consequências profissionais. Medo de que sua carreira fosse prejudicada. Deixei a mensagem no visto. Não respondi uma única palavra. Ivone veio me visitar na quarta-feira à noite. Minha melhor amiga há 30 anos, desde que trabalhávamos juntas naquela indústria têxtil. Ela é gerente de RH numa multinacional agora, separada há 2 anos, mãe de 2 filhos adultos que moram em São Paulo. Sentamos na sala com uma garrafa de vinho tinto que ela trouxe, queijos, azeitonas. Contei tudo para ela. Cada detalhe sórdido. Ivone ficou com o rosto progressivamente mais vermelho de raiva conforme eu falava. Essa menina é uma víbora, Bia. Sempre foi. Sempre teve esse ar de superioridade nojento. Ela tomou um gole grande de vinho. Lembro quando você me contou que ela proibiu o Gustavo de te levar na festa de fim de ano da família dela. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de mulher impede o marido de levar a própria mãe num evento familiar? Ela balançou a cabeça com indignação. Sabe o que me irrita profundamente? É que gente como ela sempre se dá bem. Pisa nos outros, humilha, rebaixa e nunca paga. Nunca sofre consequências. Sempre sobem na vida nas costas dos outros. Olhei para minha amiga. Talvez dessa vez seja diferente. Ivone arqueou a sobrancelha com interesse. O Henrique vai fazer alguma coisa? Balancei a cabeça. Não sei exatamente. Mas ele vai investigar o histórico profissional dela. E se houver um padrão de comportamento ruim, de desrespeito com colegas, ele vai agir. Não por mim, por responsabilidade corporativa, por proteger a cultura da empresa dele. Henrique viajou para São Paulo 2 dias depois, na sexta-feira. Reuniões sobre fusão de empresas do grupo, negociações complexas que exigiam presença física. Ficou fora por 1 semana inteira. Nesse meio tempo, enquanto ele estava fora, Bruna intensificou drasticamente as tentativas de contato. Na segunda-feira de manhã, a campainha do meu apartamento tocou. Era um entregador com um arranjo enorme de flores, rosas brancas e lírios, caríssimo, daqueles arranjos que custam facilmente R$ 400. O cartão preso nas flores dizia com caligrafia caprichada: para a melhor sogra do mundo, com carinho e admiração, Bruna. Peguei o arranjo pesado, desci até o térreo do prédio e ofereci para Dona Márcia, a zeladora. Dona Márcia, aceita? São lindas, e eu não tenho espaço em casa para um arranjo tão grande. Ela agradeceu efusivamente, sem entender o contexto, achando que eu estava sendo generosa. Subi de volta para o apartamento sentindo uma satisfação pequena, mas real. Bruna ligou 3 vezes durante aquela semana. Terça de manhã, quarta à tarde, quinta à noite. Não atendi nenhuma das ligações. Mandou outra mensagem longa na quinta, dizendo que queria muito me convidar para jantar.
para conversarmos melhor, sem estresse, num ambiente agradável, e eu poder te conhecer de verdade, conhecer a mulher incrível que criou o Gustavo. Bloqueei o número dela. Sofia passou o fim de semana seguinte comigo. Chegou na sexta à tarde, trazida por Gustavo, que apenas buzinou lá embaixo e esperou que ela subisse sozinha. Nem teve coragem de aparecer. A menina estava diferente. Quieta, pensativa, sem a energia habitual dela. Jantamos juntas. Fiz o macarrão com molho de tomate fresco que ela adora, mas ela comia devagar, mexendo mais a comida no prato do que realmente comendo. Vovó, posso te mostrar uma coisa? Ela perguntou depois do jantar, quando estávamos na sala. Claro, meu amor. O que é? Sofia foi até a mochila dela e tirou um caderno comum, daqueles de brochura com capa dura. Eu anoto aqui quando vejo coisas erradas. A professora de português disse que é importante registrar injustiças, que escritores fazem isso, que é uma forma de processar o mundo. Meu coração acelerou. Ela abriu o caderno numa página marcada com um clipe de papel. Pode ler, vovó. Peguei o caderno com mãos trêmulas. Lá estavam, com a caligrafia irregular, mas caprichosa de criança de 12 anos, anotações datadas que me cortaram como navalhas. 14 de março. Mamãe falou que a vovó não entende de celular e que é vergonha quando ela tenta usar na frente das amigas dela. Disse que é constrangedor levar a vovó em lugares. 2 de abril. Mamãe disse pro papai que a vovó devia fazer plástica no rosto porque está com cara de bruxa velha. Papai riu. 20 de maio. Mamãe não deixou a vovó me buscar na escola. Falou que as outras mães iam pensar que a gente é família pobre se vissem a vovó com aquela roupa. 13 de junho. Ouvi a mamãe falando no telefone com a amiga dela. Disse que não aguenta quando a vovó vem aqui, que dá vontade de tacar a velha pela janela. Fiquei com muito medo. 8 de agosto. Jantar de aniversário do papai. A vovó trouxe um presente. Mamãe abriu e fez cara de nojo, disse baixinho que era presente de pobre e colocou numa sacola para doar. E 17 de setembro. Mamãe disse que a vovó deveria ir morar num asilo porque pessoas dessa idade não têm mais função na sociedade. 23 de outubro. Hoje a mamãe chamou a vovó de velha nojenta. A vovó ficou com o rosto muito triste, mas não chorou. Eu chorei no meu quarto. Eram 7 anotações no total. Cada uma era uma facada precisa no meu peito. Cada uma revelava um padrão sistemático de crueldade, de desprezo, de desumanização. Mas também era prova concreta, documentada, registrada por uma testemunha. Sofia, você contou isso para alguém? Perguntei com a voz embargada. Ela negou com a cabeça. Só escrevi. Mas posso contar se você quiser, vovó. Posso falar com o papai. Abracei minha neta com força, sentindo lágrimas finalmente escorregarem pelo meu rosto. Não precisa continuar. 15-20, meu amor. Você não precisa fazer nada. Você já fez muito me mostrando isso. Muito mesmo. Obrigada por cuidar da vovó. Obrigada por me enxergar quando ninguém mais enxergava. Aquele fim de semana com Sofia foi revelador. Ela me contou mais coisas. Como Bruna sempre fazia comentários maldosos sobre mim quando eu não estava presente. Como ela proibia Gustavo de me dar presentes no Dia das Mães, dizendo que era desperdício de dinheiro. Como ela tinha convencido Gustavo a não me convidar para a festa de formatura da Sofia no ano anterior, argumentando que o evento era chique demais para mim. Cada revelação era uma camada a mais de dor. Mas estranhamente, paradoxalmente, também era libertador, porque confirmava que eu não estava louca, não estava exagerando, não estava sendo sensível demais. A crueldade era real, documentada, testemunhada. Henrique voltou de São Paulo no domingo à noite. Me ligou do aeroporto. Chego aí em 1 hora. Jantamos juntos? Venha pra cá. Vou fazer aquela massa que você gosta. Ele chegou às 21 horas, cansado da viagem, mas sorridente ao me ver. Jantamos na minha pequena sala de jantar, conversa leve sobre a viagem dele, sobre as reuniões, sobre os desafios da fusão empresarial que estava negociando. Só depois do jantar, quando estávamos na sala com café, é que ele ficou sério. Recebi o dossiê completo da Bruna na sexta-feira, antes de viajar. Ele tirou o tablet da pasta executiva dele. Precisamos conversar sobre isso. Meu estômago revirou. Henrique, eu não sei se quero saber. Não quero que você faça nada por minha causa. Não quero carregar essa culpa. Ele segurou minha mão.
Beatriz, olha para mim. Isso não é sobre você. Isso é sobre a empresa que eu construí durante 35 anos. É sobre proteger a cultura organizacional. É sobre tomar decisões responsáveis. Você só me alertou para algo que eu, como liderança, deveria ter identificado antes. Ele abriu o tablet. Olha isso com atenção. Era uma compilação detalhada de avaliações de desempenho dos últimos 3 anos. Gráficos, números, comentários. A nota atual de Bruna, 6,8 de 10. Considerada adequada, mas não excelente. Henrique deslizou para uma aba com comentários de avaliação 360 graus. Aquela onde colegas, subordinados e superiores avaliam a pessoa anonimamente. Comentários de colegas do mesmo nível hierárquico. Dificuldade significativa em trabalhar colaborativamente em projetos que exigem interdependência. Postura excessivamente defensiva quando recebe questionamentos ou sugestões de melhoria. Tendência clara a centralizar créditos de projetos que foram feitos em equipe, minimizando contribuições de outros. Comunicação pode ser ríspida e impaciente, especialmente com pessoas que ela considera tecnicamente inferiores. Comentários de subordinados. Esses eram mais cautelosos, mais filtrados, mas ainda assim reveladores. Gostaria de mais abertura para diálogo e menos decisões unilaterais. Às vezes sinto que minhas ideias não são valorizadas adequadamente. O ambiente da equipe poderia ser mais colaborativo e menos competitivo. Henrique deslizou para outra aba. E tem mais. Tem 2 queixas informais registradas no RH nos últimos 8 meses. Não evoluíram para processo formal, mas estão documentadas. Ele abriu o primeiro documento. Era um relato de uma analista de 29 anos que trabalha na equipe de Bruna. Ela tinha procurado o RH depois de uma reunião onde Bruna, na frente de todos, tinha dito que o trabalho dela estava medíocre, amador, parecendo feito por estagiário. A analista relatava que tinha ficado constrangida, humilhada publicamente e que aquilo não era a primeira vez. O RH tinha conversado com Bruna, dado um feedback verbal sobre comunicação respeitosa, mas não havia tomado ação mais firme. A segunda queixa era mais grave. Henrique ampliou o documento para eu ler melhor. Tratava-se de um relato de 3 testemunhas sobre um incidente que aconteceu há 4 meses. Numa reunião de planejamento estratégico com 12 pessoas presentes, Bruna tinha dito literalmente, segundo relatos convergentes: precisamos urgentemente renovar a equipe. Tem gente aqui que é bagagem do século passado, que não acompanha mais o ritmo da inovação, que está só ocupando espaço. Precisamos de sangue novo. Ela estava se referindo, de acordo com as testemunhas, a uma analista sênior de 56 anos chamada Regina, funcionária há 18 anos na empresa, com histórico excelente, mas que tinha dificuldades com algumas ferramentas tecnológicas mais recentes. E o que aconteceu depois dessa reunião? Perguntei, sentindo náusea. O RH chamou a Bruna. Ela se defendeu dizendo que não estava falando especificamente da Regina, que estava falando de forma geral sobre a necessidade de atualização da equipe. Recebeu advertência verbal formal. Mas não há processo disciplinar aberto porque a Regina, coitada, não quis formalizar queixa. Disse que tinha medo de retaliação, medo de ser demitida perto da aposentadoria. Henrique fechou o tablet e ficou me olhando. Beatriz, isso aqui pinta um quadro muito claro. A Bruna é tecnicamente competente, entrega resultados, bate metas. Mas como líder, ela é tóxica. Ela desrespeita pessoas. Ela humilha. Ela discrimina por idade. E isso não é especulação minha baseada no que aconteceu com você. Isso está documentado no histórico profissional dela. Respirei fundo várias vezes, tentando processar. E agora? O que você vai fazer? Vou esperar a reunião de diretoria daqui a 3 meses e meio. Vou apresentar esses dados de forma objetiva e profissional para os outros 5 diretores. Vou recomendar que a promoção não seja aprovada, com a sugestão de que ela seja mantida na posição atual com um plano obrigatório de desenvolvimento de liderança. Curso de inteligência emocional, curso de gestão de pessoas, coaching executivo. Se ela melhorar, demonstrar mudança real, pode ser reavaliada em 1 ano. Ele segurou minha mão com firmeza. Isso não é vingança. Isso é proteger a empresa.
proteger os funcionários, garantir que pessoas em posição de liderança tenham não apenas competência técnica, mas também competência humana. As semanas foram passando. Bruna tinha parado de me procurar depois que bloqueei o número dela, mas Gustavo continuava ligando, sempre com a mesma cantilena. Mãe, a Bruna está muito nervosa. Mãe, ela está arrependida de verdade. Mãe, dá uma chance para ela, pelo bem da nossa família. Na terceira ligação desse tipo, perdi completamente a paciência. Gustavo, eu não quero mais ouvir o nome dessa mulher saindo da sua boca. Se você quer manter contato comigo, ótimo. Mas não mencione mais a Bruna. Tudo o que eu tinha para falar sobre essa situação já foi falado. Ele ficou em silêncio tenso. Depois, você está sendo dura demais, mãe. Pessoas erram. Pessoas merecem segunda chance. Senti a raiva explodir dentro de mim como um vulcão. Dura? Você acha que eu estou sendo dura? Dura é ser chamada de velha nojenta na frente de todo mundo e o próprio filho não dizer absolutamente nada. Dura é passar 6 meses sendo humilhada sistematicamente e ninguém me defender. Você quer que eu seja o quê, Gustavo? Capacho? Você quer uma mãe que aceita qualquer desrespeito calada? Ele desligou na minha cara. Não ligou de volta por 3 semanas inteiras. Sofia continuava vindo aos fins de semana religiosamente. Gustavo deixava ela no portão, buzinava e ia embora sem subir. Era melhor assim, menos tenso, menos conflituoso. Num sábado de tarde, Sofia e eu estávamos fazendo biscoitos na cozinha quando ela disse casualmente, enquanto cortava a massa em formatos de estrela: Vovó, a mamãe está muito nervosa em casa. Fica no telefone o tempo todo com amigas reclamando do trabalho, diz que está sendo injustiçada. Não comentei nada. Apenas passei a mão no cabelo da minha neta e continuamos fazendo biscoitos. Ivone me visitava religiosamente toda quinta-feira. Virou nosso ritual sagrado. Vinho, petiscos, conversa profunda. Como você está se sentindo de verdade, Bia? Ela sempre perguntava, olhando nos meus olhos, exigindo honestidade. E eu sempre respondia a verdade absoluta. Mais leve, mais livre, mais eu mesma. Era a verdade. Paradoxalmente, aquela situação toda tinha me libertado de uma fantasia que eu alimentava há anos. A fantasia de que meu filho me amava incondicionalmente. A fantasia de que família era sagrada por definição. A verdade nua e crua é que família só é sagrada quando há respeito mútuo. Sem respeito, é apenas um grupo de pessoas compartilhando DNA e sobrenome. Os 3 meses e meio finalmente se passaram. Semana da reunião decisiva da diretoria. Henrique estava visivelmente tenso, mais quieto que o normal. Na quarta-feira à noite, jantamos juntos na cobertura dele. Amanhã é a reunião, ele disse tomando vinho tinto devagar. Você está preparado? Perguntei. Estou. Tenho todos os dados organizados. Vou apresentar de forma objetiva, sem emoção, apenas fatos e números. Mas não sei como os outros 5 vão votar. Posso perder essa votação. Segurei a mão dele. Henrique, independente do resultado, você está fazendo o que é certo. Está agindo com integridade. É isso que importa. A reunião aconteceu numa quinta-feira, às 14 horas. Henrique saiu de casa às 13, de terno cinza escuro, gravata bordô, aquela postura de executivo que ele meio que abandonou depois de se aposentar, mas que ressurge quando necessário. Eu fiquei no apartamento dele, tinha combinado de esperá-lo lá. Passei a tarde tentando me distrair, organizando livros dele que estavam desorganizados, limpando prateleiras, qualquer coisa para não ficar pensando. Ele voltou às 18h15. Entrou, tirou o paletó, afrouxou a gravata, sentou no sofá de couro com ar completamente exausto. Serviu uísque para ele, 2 dedos, sem gelo, do jeito que ele gosta quando está estressado. E então, minha voz saiu ansiosa. Ele tomou um gole longo antes de responder. Bruna não foi promovida. A votação foi 5 contra 1. Eu votei contra. Outros 3 diretores votaram contra também, independentemente. Apenas um votou a favor. O diretor comercial, que trabalha diretamente com ela há 2 anos e valoriza muito os resultados que ela entrega. Meu corpo inteiro relaxou. Tensão que eu nem sabia que estava segurando, finalmente se dissolvendo.
Henrique continuou. Apresentei as avaliações de desempenho, as reclamações do RH, o histórico de comportamento problemático. Argumentei que promover alguém com perfil de liderança tóxico para uma posição de diretoria é risco organizacional desnecessário e irresponsável. Que liderança não é só sobre entregar resultados, é sobre desenvolver pessoas, criar cultura, construir times. Ele respirou fundo. Os outros concordaram. Foi decisão técnica, Beatriz. Foi gestão responsável. Não foi vingança pessoal. E o que vai acontecer com ela agora? Ela fica na posição atual de gerente de projetos. O RH vai comunicá-la amanhã de manhã e vai apresentar um plano de desenvolvimento obrigatório, curso de liderança humanizada, coaching executivo focado em inteligência emocional, avaliações trimestrais de progresso. Se em 1 ano ela demonstrar mudança real, pode ser reavaliada para promoção, mas precisa provar que mudou. No sábado seguinte, às 9 horas da manhã, alguém bateu na porta do meu apartamento com força. Batidas insistentes, desesperadas, urgentes. O tipo de batida que faz o coração acelerar porque você sabe que algo está errado. Olhei pelo olho mágico. Era Gustavo. Sozinho, pálido como cera, olheiras fundas e escuras como se não dormisse há dias, roupa completamente amassada, cabelo despenteado. Parecia um homem à beira de um colapso nervoso. Abri a porta devagar. Gustavo. Mãe, precisamos conversar. Agora. É urgente. Ele entrou sem ser convidado, empurrando a porta com força, agitado como eu nunca tinha visto em toda a vida dele. Fechei a porta calmamente, respirei fundo e esperei. Não ia facilitar essa conversa para ele. Atravessei a sala com passos medidos e sentei no sofá, de costas eretas, mãos cruzadas no colo. Postura de quem está no controle da situação. A Bruna não foi promovida. Ele começou, voz alta, quase gritando, gesticulando com as mãos de forma descoordenada. Ela está absolutamente destruída, mãe. Completamente arrasada. Trabalhou 3 anos direto para essa promoção. 3 anos! Fez hora extra todo santo dia, inclusive fins de semana. Entregou todos os projetos acima da expectativa. Sacrificou tempo com a família, abriu mão de férias, deixou de ir em festas, eventos, tudo. E agora, do nada, disseram que ela não tem perfil de liderança adequado. Isso é um absurdo completo. Continuei sentada, calma, apenas observando meu filho perder o controle emocional na minha frente. Ela chorou a noite inteira, mãe. A noite inteira. Não dormiu nada. Está tomando remédio para a ansiedade. O médico teve que aumentar a dosagem. Ela está tendo crises de pânico, acordando de madrugada sem conseguir respirar direito. E sabe por quê? Porque trabalhou como uma condenada e foi passada para trás injustamente. Me levantei devagar, sentindo uma calma gelada tomar conta de cada célula do meu corpo. E você quer o que exatamente de mim, Gustavo? Quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu interceda? Quer que eu peça para o Henrique reverter a decisão? Ele parou na frente de mim, tão perto que eu conseguia ver as veias saltadas no pescoço dele, conseguia sentir o cheiro de café velho no hálito dele, conseguia ver o desespero genuíno nos olhos dele. Mãe, ela tem absoluta certeza que foi culpa sua, que você falou mal dela para o Henrique, que você manipulou a situação inteira para prejudicá-la profissionalmente por causa daquela discussão. Que você usou sua influência como namorada dele para destruir a carreira dela. Respirei fundo, controlando a raiva que começava a ferver dentro de mim. Gustavo, senta. Apontei para a poltrona. Mãe, eu não quero sentar, eu quero. Senta. Minha voz saiu firme, cortante, com aquela autoridade de mãe que não aceita contestação. Ele sentou, mas na beirada da poltrona, corpo tenso, pernas balançando nervosamente. Fiquei de pé na frente dele, olhando de cima para baixo. Agora você vai me ouvir. Vai me ouvir com atenção, sem interromper, sem contestar, apenas ouvir. Consegue fazer isso? Ele acenou com a cabeça, mandíbula travada. Eu não falei mal de ninguém para o Henrique. Eu contei para o meu companheiro, em um desabafo pessoal e absolutamente privado, dentro da minha própria casa, que fui brutalmente humilhada pela sua esposa, que fui chamada de velha nojenta,
que fui tratada como lixo, que fui desrespeitada na frente da minha própria neta. Eu desabafei, Gustavo. Fiz o que qualquer pessoa faz com o companheiro. Compartilhei uma dor. Dei um passo em direção a ele. O que Henrique fez com essa informação é responsabilidade exclusiva dele, não minha. Ele é um empresário sério, um líder responsável, um homem de integridade. Ele não tomou decisão baseada em picuinha pessoal. Ele investigou. Pediu o histórico completo de desempenho da Bruna. E sabe o que ele encontrou? Gustavo não respondeu. Apenas me olhava com expressão confusa. Ele encontrou um padrão sistemático de comportamento problemático. Avaliações medíocres de trabalho em equipe, reclamações de colegas sobre postura arrogante, 2 queixas formais no RH sobre tratamento desrespeitoso com subordinados. Um incidente grave, onde ela sugeriu demitir uma funcionária de 56 anos porque era bagagem do século passado. Está tudo documentado, Gustavo. Tudo. Ele ficou pálido. Isso não é verdade. A Bruna nunca... É verdade, sim. Interrompi com firmeza. Está nos arquivos oficiais da empresa. Henrique me mostrou os documentos. E sabe o que isso significa? Significa que o problema não sou eu. O problema é o caráter da sua esposa. É como ela trata as pessoas. É a forma cruel, arrogante e desrespeitosa com que ela se relaciona com quem ela considera inferior. Gustavo passou a mão pelo cabelo repetidamente, gesto de desespero profundo. Mãe, você não entende a gravidade disso. Você não entende o que está em jogo. A Bruna trabalhou 3 anos para essa promoção. 3 anos da vida dela. O salário ia praticamente dobrar, de 28 mil para 45 mil por mês. A gente estava planejando comprar uma casa maior, uma casa de verdade, sair desse apartamento apertado. A gente ia tirar a Sofia da escola atual e colocar numa escola melhor, bilíngue, com mais oportunidades. A gente ia finalmente conseguir viajar para o exterior nas férias. Tudo, absolutamente tudo que a gente planejou para os próximos anos dependia dessa promoção. E agora tudo foi destruído. Me sentei na beirada da mesinha de centro, ficando na altura dos olhos dele. E agora, Gustavo, sua esposa está colhendo exatamente o que plantou. Está enfrentando as consequências naturais das próprias ações. Consequências? Ele praticamente cuspiu a palavra. Isso não é consequência, mãe. Isso é vingança. Vingança pura e calculada. Senti lágrimas de raiva queimarem meus olhos, mas não permiti que caíssem. Não ia chorar na frente dele. Não ia dar satisfação. Vingança? Você quer falar de vingança? Então vamos falar. Sabe o que é vingança de verdade, Gustavo? Vingança seria eu ter pedido para o Henrique demitir sua esposa imediatamente. Vingança seria eu ter pedido para ele colocar ela numa lista negra da indústria de tecnologia. Vingança seria eu processar ela por difamação, por danos morais, por tudo que ela me fez. Mas eu não fiz nada disso. Me levantei, caminhei até a janela, olhei para a rua lá embaixo. O que aconteceu foi justiça corporativa. Foi uma empresa tomando decisão responsável, baseada em dados concretos. Foi liderança séria, protegendo a cultura organizacional. A Bruna não foi promovida porque não merece ser promovida. Porque competência técnica sem competência humana não basta para liderar pessoas. Gustavo se levantou também, voz saindo rouca, embargada. Competência humana? Você está falando de competência humana? Mãe, todo mundo tem defeitos. Todo mundo já tratou alguém mal em algum momento. Isso não pode definir uma carreira inteira. Virei para ele bruscamente. Defeito não é o mesmo que padrão de comportamento, Gustavo. Defeito é você perder a paciência uma vez, pedir desculpas e aprender. Padrão é você humilhar pessoas sistematicamente, repetidamente, durante anos, sem nunca se responsabilizar. Ele ficou vermelho, veias saltando no pescoço, mãos fechadas em punhos. Você está adorando isso, né, mãe? Está adorando ver minha esposa sofrendo, está se deliciando com a vingança, está destruindo a vida da minha família por causa de um mal-entendido ridículo. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Algo que vinha segurando há meses, talvez anos, finalmente estilhaçou. Mal-entendido. Minha voz saiu alta, ecoando pelas paredes do apartamento. Mal-entendido? Ela me chamou de velha nojenta, Gustavo. Ela tapou o nariz teatralmente como se eu fosse lixo podre.
Ela me humilhou na frente da minha própria neta. E você, meu filho, ficou sentado naquele sofá mexendo no celular como se nada estivesse acontecendo. Você escolheu não me defender. Você escolheu o silêncio covarde. Você escolheu o lado dela contra a própria mãe. Lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto, lágrimas de raiva, de mágoa, de anos de dor acumulada. Não foi mal-entendido. Foi crueldade deliberada. Foi humilhação intencional. Foi desprezo calculado. E o pior de tudo, Gustavo, é que você permitiu, você validou, você foi cúmplice. Ele ficou parado, pálido, respiração ofegante. Pela primeira vez na conversa inteira, ele não tinha resposta pronta. Sai da minha casa. Falei baixo, mas com firmeza absoluta. Mãe, sai da minha casa agora. Gustavo caminhou até a porta, passos pesados, derrotados. Com a mão na maçaneta, virou para mim uma última vez. Os olhos dele estavam vermelhos e úmidos. A Bruna está falando em pedir transferência para outra empresa. Diz que não aguenta mais trabalhar na TechVision, sabendo que o namorado da sogra é o dono e pode arruinar a carreira dela a qualquer momento que quiser. Ela está mandando currículo para empresas de São Paulo, Rio, até considerando aceitar propostas do exterior. Caminhei até ele, cada passo medido, deliberado. Parei a poucos centímetros do rosto dele. Ótimo. Torço sinceramente, genuinamente, para que ela encontre uma empresa onde tratem mal os outros e sejam recompensados por isso. Tenho certeza absoluta que existem muitas empresas assim espalhadas pelo mundo. E quando ela encontrar essa empresa, vai ser o lugar perfeito para ela. Vai encaixar perfeitamente com os valores dela. Gustavo abriu a boca para falar algo, mas eu levantei a mão, cortando qualquer tentativa. E Gustavo, quando você for para casa, diz para sua esposa o seguinte: consequências não são vingança. São apenas a vida ensinando que cada ação tem seu preço. Quem planta desrespeito não pode chorar quando colhe rejeição. Ele saiu, batendo a porta com tanta força que o quadro da parede tremeu, quase caiu. Fiquei parada ali, sozinha no meio da sala, tremendo de raiva e de alívio ao mesmo tempo. Sentei no chão mesmo, encostei as costas na parede e finalmente deixei as lágrimas caírem livremente. 2 semanas depois, numa terça-feira à noite, recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Hesitei antes de abrir, mas a curiosidade venceu. Era Bruna, tentando contato através de outro número de telefone. Beatriz, sei que você me bloqueou. Entendo perfeitamente. Mas preciso muito, muito mesmo, te falar uma coisa e preciso que você leia até o final, por favor. Eu sinto muito. De verdade. Profundamente. Do fundo do meu coração. Eu fui absolutamente horrível com você. Fui cruel, fui desrespeitosa, fui indesculpável. Não tem justificativa. Não tem desculpa válida. Não tem nada que faça o que eu fiz ser aceitável. A mensagem continuava. Estou fazendo terapia agora. 2 vezes por semana, às vezes 3 quando está muito difícil. E estou começando a entender muita coisa sobre mim mesma, sobre meus comportamentos tóxicos, sobre como trato as pessoas ao meu redor, sobre meus padrões destrutivos. Estou vendo coisas sobre mim que eu sempre neguei, sempre escondi, sempre fingi que não existiam. E é doloroso. É muito doloroso olhar no espelho e ver quem eu realmente me tornei. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Não estou pedindo que você me dê uma segunda chance porque sei que destruí qualquer chance que tinha. Só queria que você soubesse que eu reconheço que errei. Feio. Muito feio. E que vou trabalhar pelo resto da vida, se for necessário, para ser uma pessoa melhor. Para ser alguém que a Sofia possa se orgulhar. Para ser alguém que não destrua as pessoas ao redor. Mostrei a mensagem para Henrique naquela mesma noite. Estávamos na cobertura dele, jantando uma massa que ele tinha feito, vinho tinto, conversa tranquila, até eu mencionar a mensagem. Ele leu atentamente, devagar, 2 vezes. Depois suspirou fundo e me devolveu o celular. O que você quer fazer, Beatriz? Fiquei olhando para a tela do telefone por um longo tempo. Pensei em responder. Pensei em dizer alguma coisa. Pensei em oferecer algum tipo de reconciliação ou pelo menos reconhecimento do esforço dela. Mas então lembrei. Lembrei de cada humilhação. Lembrei do olhar de nojo.
Lembrei da Sofia escondida no quarto, assustada, registrando tudo no diário dela. Lembrei do silêncio covarde do Gustavo. Nada. Respondi finalmente, bloqueando aquele número também. Não vou responder. Ela precisa lidar com as consequências das próprias ações, sozinha, do jeito dela. Eu não sou responsável por facilitar o processo de crescimento emocional dela. Ela que se vire. Henrique segurou minha mão por cima da mesa. Tem certeza? Olhei nos olhos dele, aqueles olhos gentis, respeitosos, que sempre me trataram com dignidade. Tenho certeza absoluta. Ela vai ficar bem. Ou não vai. Mas não é mais problema meu. E naquele momento, sentada naquela cobertura linda, com aquele homem maravilhoso ao meu lado, eu finalmente senti algo que não sentia há muito, muito tempo. Paz verdadeira. Passaram-se 8 meses desde aquele sábado horrível. Hoje é uma quinta-feira ensolarada de outubro. Estou na varanda do meu apartamento, tomando café da manhã tranquila, lendo o jornal, aproveitando a manhã. Recebi notícias através de Henrique. Bruna continua na TechVision, na mesma posição. Segundo os relatórios mais recentes, ela concluiu todos os cursos obrigatórios de desenvolvimento. As avaliações 360 graus mais recentes mostram melhora leve, mas mensurável. Colegas relatam que ela está menos defensiva, mais aberta ao diálogo. Subordinados dizem que o ambiente está mais respeitoso. Não sei se é mudança real e profunda ou apenas performance calculada. Honestamente, não é mais meu problema. Ela vai ter que provar para os diretores da TechVision, não para mim. Gustavo me ligou semana passada. Conversa breve, formal. Mencionou que ele e Bruna estão fazendo terapia de casal. Não comentei nada, apenas disse, que bom. Ele perguntou se eu e Henrique gostaríamos de jantar com eles algum dia. Respondi que não estou pronta para isso, e talvez nunca esteja. Houve silêncio constrangido. Depois ele disse, com voz embargada, Mãe, eu sinto muito, por não ter te defendido naquele dia, por ter escolhido a paz da minha casa em vez da sua dignidade. Foi covarde da minha parte. Foram as primeiras palavras genuínas de reconhecimento que ele me deu em quase 1 ano. Respondi apenas, obrigada por reconhecer. Mas entenda que reconhecimento não apaga o que aconteceu. Não reconstrói confiança instantaneamente. Vai demorar, se é que vai acontecer. Ele aceitou. Disse que entende, que vai respeitar meu tempo. Sofia passou o fim de semana passado comigo. Ela está linda, crescendo, amadurecendo. No sábado à noite, enquanto fazíamos pipoca para assistir filme, ela me disse, Vovó, a mamãe está diferente. Menos brava, menos nervosa. Acho que está tentando ser melhor. Abracei minha neta. Que bom, meu amor. Torço para que seja verdade. Mas lembra, pessoas mostram quem realmente são através de ações consistentes ao longo do tempo, não através de palavras bonitas. Henrique e eu embarcamos para Portugal daqui a 3 semanas. Estou contando os dias. Ivone está empolgadíssima. Já fez roteiro detalhado de tudo que vamos fazer. Restaurantes que vamos experimentar, vinícolas que vamos visitar. Olho para minha vida agora e vejo algo que não via há muito tempo. Paz. Paz genuína. Não a falsa paz de quem aceita migalhas e chama de amor, mas a paz real de quem estabeleceu limites saudáveis, de quem defendeu a própria dignidade, de quem escolheu a si mesma. Aprendi que família não é definida por sangue ou sobrenome. Família é quem te respeita, quem te valoriza, quem te defende quando você precisa. Minha família é Henrique, que me trata com dignidade todos os dias. É Ivone, que está ao meu lado há 30 anos. É Sofia, que me enxerga com olhos puros e me ama incondicionalmente. Gustavo pode ou não reconstruir nossa relação. Isso depende dele, das escolhas que ele fizer, da consistência que demonstrar. Não vou facilitar. Não vou fingir que está tudo bem. Mas também não vou guardar rancor venenoso. Simplesmente vou seguir minha vida. Feliz, plena, respeitada. Bruna vai seguir o caminho dela. Se a mudança for real, ótimo. Ela vai crescer como pessoa e como profissional. Se for apenas performance, eventualmente a máscara vai cair e ela vai enfrentar novas consequências. Não é minha responsabilidade fiscalizar ou torcer contra.
O que eu aprendi, e quero que você que está lendo isso também aprenda, é o seguinte: consequências não são vingança. São apenas a vida ensinando que cada ação tem seu preço. Quem planta desrespeito não pode chorar quando colhe rejeição. Quem humilha os outros não pode se surpreender quando é humilhado pelas próprias escolhas. Dignidade não tem preço, não é negociável, não está à venda. E defender sua dignidade não é egoísmo, não é crueldade, não é falta de perdão. É amor próprio, é respeito por si mesma, é reconhecer seu próprio valor. Hoje acordo todos os dias e me olho no espelho com orgulho. Sou Beatriz Campos, 67 anos, trabalhadora, resiliente, digna. Construí minha vida com minhas próprias mãos. E não vou permitir que ninguém, absolutamente ninguém, me trate como menos do que mereço. Minha lição final para você: não aceite migalhas de respeito. Não normalize humilhação. Não justifique crueldade. Estabeleça limites claros, defenda sua dignidade. E entenda que afastar-se de quem te desrespeita não é vingança, é autocuidado. Você merece ser tratado com dignidade, sempre, sem exceções. E você que está me ouvindo agora, o que você faria no meu lugar? Como você lida quando as pessoas que deviam te proteger escolhem te trair? Me conta nos comentários. Quero saber sua história. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, deixa seu like e clica na próxima história que está passando na tela agora. Tem muito mais histórias de dignidade e justiça esperando por você.